Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Sueli Medeiros. Queria conversar com você um pouquinho acerca da palavra do Senhor, amém? Em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7 em diante, Jesus vai conversar com os discípulos sobre algumas coisas. O versículo 7 ele começa dizendo: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E ele vai começar a fazer uma analogia de um pedido de um filho para um pai e da resposta desse pai para com o filho, no caso do pedido do filho. E então ele vai dizer: qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho pedir pão, vai dar uma pedra? E aí ele vai concluir essa expressão dizendo: se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Jesus ele está falando sobre oração. Na verdade é uma continuidade daquilo que ele vinha falando acerca de oração. No capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre como devemos orar e ele ensina em primeiro lugar os discípulos a chamarem Deus de Pai na oração. É a primeira expressão que ele ensina os discípulos a dizerem: Pai nosso que está nos céus. Então, essa relação de pai para filho, ou esse olhar Deus agora não como um Deus distante, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó, mas um Deus Pai, um Deus que está se importando com você, e tanto que se importa que pode te dar o pão de cada dia. Jesus fala isso na oração. E nessa continuidade desse discurso, desse ensinamento de Jesus, ele traz essa questão do pedir e dar-se-vos-á, e essa analogia de um filho pedir um pão ao pai. Você sabe que Jesus, ele é o pão da vida. Ele representa esse pão vivo que desceu do céu. Na ceia, quando nós comemos aquele pão, estamos comendo, simbolicamente, a carne do Senhor que foi dada por nós. Paulo vai falar sobre a importância de discernir o corpo. Então, muitas vezes a gente come o pão sem discernir que é o corpo de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, que ele levou no corpo dele as doenças, as enfermidades, as dores, tudo isso. Então o pão na Bíblia simboliza Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Na verdade, o povo de Israel comeu esse pão doce que era o maná, que caiu do céu, e aquele pão era maravilhoso, aquele pão era um suprimento diário, e a gente já fala sobre isso, que é a graça diária. A graça de hoje não serve para amanhã, há uma graça disponível para cada dia na sua vida, e Jesus, ele é a própria manifestação do amor de Deus, a própria manifestação da graça do Senhor. Então Jesus diz: olha, se você pedir o pão do céu, Deus Pai não vai te dar uma pedra. E você sabe que na Bíblia a lei é representada por pedra. A lei foi escrita em tábuas de pedra. A lei, ela vem com uma pedra. Quando você pede a Deus pão, ele não vem com a lei para você. Quando você pede a ele pão, ele vai te dar pão. Ele deu o melhor pão ao povo. Ele deu o melhor pão ao povo de Israel lá no deserto, e agora ele dá o melhor pão. O próprio Filho, o próprio pão da vida, a graça que se manifesta. Se você pede Jesus, ele não vai dar lei. Sabe, o povo queria lei. E muitas vezes a gente também está querendo que ele imponha para nós algumas coisas da lei. Mas a Bíblia vai dizer, amados, que nós estamos livres da lei, que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E esse andar debaixo da graça é andar altaneiramente, é andar livre do pecado, porque nesse lugar, debaixo da graça, comendo do pão da vida, o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos mais comendo a pedra. Não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais, o Pai não nos dá a pedra. Sabe, o Deus até deu aos servos a lei, mas aos filhos ele dá pão. Eu te pergunto, você é servo ou você é filho? Queira ser filho, porque Deus quis ser seu Pai. Jesus, como filho, veio nos revelar como devemos andar como filhos de Deus.
não como mendigos, não como servos. Moisés, que representa a lei mosaica, ele estava diante de Deus e Deus mandou o servo Moisés tirar as sandálias dos pés. Mas na graça, o pai vê o filho descalço e diz: traz para ele uma sandália nova e coloca a sandália nos pés. Deixa eu te dizer, você é filho. Ele já te deu o melhor dele, o pão da vida. Você está nele e ele está em você. Se alimente de Cristo diariamente. Há um perigo em você se alimentar diariamente da lei, porque essa não é a vontade do seu Pai para você. Se você pedir pão, ele vai dar pão. Ele deu o próprio Filho, a palavra, o Verbo encarnado, que morreu por nós e colocou em nós o Espírito dele, que nos faz lembrar todas as coisas e nos ensina todas as coisas. Diariamente, o meu conselho para você é que você se alimente desse pão, é que você se alimente de Cristo, é que você se alimente da graça. Para de se alimentar da lei, meu irmão. Esse tempo já passou na sua vida. É um tempo da graça. É um tempo de viver livre do pecado, livre da doença, livre da miséria, livre da falta, porque você agora tem vida abundante em Cristo Jesus. Esse é o meu conselho para você hoje. Fica na paz do Senhor.